Olá você, amigo e amiga internauta que acompanha o Noticidade. Estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast. Hoje recebendo aqui um grande amigo meu, pastor Adilson Machado, ele que é o líder da Igreja IES, Igreja Evangélica de Sidrolândia, e vai trazer muitas informações relevantes para você, amigo e amiga internauta que acompanha a nossa entrevista. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Douglas, pelo convite. É sempre uma honra e um prazer estar aqui, podendo falar contigo e com a população de Sidrolândia, né? Para esclarecer algumas coisas, aprendermos algumas coisas e compartilhar as experiências que Deus tem me dado ao longo desses anos. Certo. Quero convidar você a compartilhar essa transmissão, porque vamos trazer aqui informações muito importantes. Daqui a pouquinho o pastor Adilson vai falar sobre um problema que tem afligido muitos, e talvez você que está nos acompanhando, que chama ansiedade. Ansiedade, depressão, tristeza, aquele vazio na alma. Daqui a pouquinho o pastor vai entrar nesse assunto aqui, nós vamos questionar ele sobre isso e vai trazer, tenho certeza, muita luz para você que está acompanhando aqui o nosso programa. Muitas informações relevantes que eu tenho certeza que, de acordo com a palavra de Deus, vai ajudar muito você a sair dessa situação. Pastor, antes eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre a sua história, né? Para quem não te conhece, quem é o pastor Adilson Machado, que antes de ser pastor, né, é um pai de família, já foi professor, né? Inclusive já foi meu professor de inglês, né? E eu tenho muita alegria de dizer isso, né? Amém. E é um prazer muito grande receber você aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história para quem ainda não te conhece. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Adilson, né? O pastor Adilson, aqui mais conhecido na cidade como pastor Adilson. Meu nome é Adilson Machado de Souza. Na verdade, eu nasci no Paraná, em Campo Mourão, mas também só nasci lá. Com um mês eu vim para o Mato Grosso do Sul, especificamente em Aquidauana. E eu cheguei aqui, Douglas, em Sidrolândia, em 1984. Então, faz tempo, né? Cheguei em Sidrolândia, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Acho que o meu irmão mais conhecido é o Valdinei, ou o Ney, que trabalha aqui na Agrícola Canadá há um bom tempo. Então, nos instalamos aqui, passamos dificuldades terríveis aqui, e eu sempre voltado para o lado religioso da coisa. Meu sonho era ser padre, né? Queria ser padre. É mesmo, pastor? Cheguei a fazer a catequese, comunhão, primeira comunhão. Ou seja, sempre tinha esse desejo no coração. Eu vi aquilo, eu tive contato com o catolicismo, é a primeira religião que meus pais eram. E aí eu falei, meu Deus, eu quero ser padre, né? Eu preciso estar ali na frente de alguma forma. Eu não sabia o que era, mas alguma coisa me impulsionava para esse lado religioso. Só que eu era muito tímido, né? Eu era muito tímido. Meu Deus do céu. Além de ser tímido, a gente vai melhorando com os anos, né? Eu era fake, dói, que você nem imagina. Eu tinha problema com isso, alguns complexos de inferioridade. E aí eu entrei para a primeira comunhão, para a crisma, e até quis entrar no seminário, e fui, né? E fui buscando, galgando alguma coisa ali. E por incrível que pareça, uma das coisas que me impediu de ser padre foi o fato de não poder casar. Quando eu descobri que o padre não poderia casar, eu dei uma freada, porque o meu sonho, acho que um sonho maior, era ter uma família. Era ser pai e ter filhos. Então, justamente porque meus pais não eram boa referência, muita contenda, muito conflito, divórcio, separação. Você queria fazer diferente. Exato. Eu passei por dificuldades, né? Nesse período de separação deles, a gente sofreu muito. Minha mãe, eu agradeço a Deus pela vida dela, que ela ficou conosco, e ela foi trabalhar de empregada doméstica, e muitas das vezes ela trouxe até um pouco de comida de onde ela trabalhava para a gente poder comer. Eu lembro que durante uns 4 dias a gente passou fome, na verdade. A gente teve que comer brotos de abóbora com água e sal, que foi o que a minha mãe tinha para fazer. Então a nossa história foi sendo construída dessa forma. E eu, né, ali sempre religioso, sempre buscando. Eu lembro que eu estava na comunidade Santa Luzia aqui, de Sidrolândia, fiquei um bom tempo ali. E
Aos 16 anos, na Escola Sidrônio Antunes de Andrade, eu comecei a ter contato, distribuir uma Bíblia dos Gideões, uma azulzinha, não sei se você lembra dessa Bíblia. E aí eu comecei a ler. E aí eu acho que foi uma coisa de igual Martim Lutero, né? Comecei a ler e eu sempre fui curioso. E aí tinha algumas coisas que eu li na Bíblia que não batia com aquilo que eu estava vivendo ali no catolicismo. Então, eu nunca estive em busca de uma religião. Eu descobri isso. Porque o que as pessoas precisam entender é que Jesus nunca veio implantar uma religião. Você não vai ver na Bíblia Jesus estabelecendo uma placa denominacional. E isso é libertador quando você descobre isso. Porque muitas pessoas brigam, né? A religião só afasta as pessoas de Deus. Divide, né? Só divide. Então o mundo está em guerra por causa de religiões. Se a gente pegar hoje a guerra que tem entre o Hamas e o povo judeu, é uma guerra religiosa. São ideologias diferentes. Então, se as pessoas caírem no âmbito religioso, elas vão perecer, elas vão sofrer. Elas vão ser escravizadas pela própria religião. O Jesus, quando veio na Terra, eu posso falar isso, né? Claro. Ele teve problema, não foram os romanos que mataram ele. Foi a religião envelhecida, o farisaísmo. Era um povo que não entendeu o que Jesus veio implantar. O judeu mesmo, o fariseu, nunca chamou Deus de pai. E Jesus veio trazendo essa visão de que nós somos filhos de Deus. Quando Jesus chama Deus de pai, para eles é uma afronta. Né? O judeu tem até medo de pronunciar o nome lá. Eles não falam, né? Eles colocam umas 4 letras em hebraico, Yud, Re, Vav, Re, que é o nome de Deus no hebraico, mas eles nem ousam pronunciar. Então, quando Jesus quebra essa cultura farisaica, que era uma religião envelhecida, os fariseus, loucos com isso, começaram a perseguir, querer matá-lo. Então, eu descobri que ser liberto da religião é a melhor coisa do mundo. Talvez tenha pessoas me ouvindo aí que brigam por causa das suas placas denominacionais, que é uma loucura, que é uma tolice tão grande. Eu pude descobrir isso. Então Jesus não veio, você pode ler a Bíblia de capa a capa, não vai ter nenhum lugar onde Jesus implantou, dizendo vai na igreja IES, vai na igreja católica. Não existe isso. O que Jesus veio implantar foi um reino. Ele disse, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. A partir daí, quando eu vi que o catolicismo não batia, não tinha umas coisas que não encaixava, eu fui obrigado a sair. Foi onde eu me converti na primeira igreja batista de Sidrolândia. O Terry Winter, né, começou a pregar para mim, eu vi que ele sabia muito de Bíblia, e eu louvo a Deus, que é o esposo da Maria Ângela Dominique. E eu posso dizer que eles me ganharam para Jesus, especificamente o Terry. Mas aí teve alguns questionamentos ali. Sim, eu comecei a ler e eu comecei a querer sair já. Aí Deus só usou o Terry para confirmar isso. Mas eu já queria sair porque eu perguntava para o padre e ele não dava umas respostas que batiam com aquilo que eu estava lendo. Então eu não estou atrás, nunca tive atrás de religião. Porque se a igreja católica... Martim Lutero foi assim também, ele era um padre que começou a questionar as indulgências, né, na época da Inquisição, na época do teocentrismo, onde ele começou a questionar algumas coisas, e ele fixou ali as 95 teses na igreja da Alemanha, dizendo só a escritura, só a graça. Então as pessoas estavam vendendo um pedaço de terreno no céu, e ele questionou isso. Falou, não, a salvação não é por obras, a salvação é por fé, não é pelo que você faz, mas é por aquilo que Jesus fez. Então o homem não conseguiria ser salvo por si só. O homem não precisa pagar nada no sentido de entrar no céu. O preço foi pago por alguém, que é Jesus. Então você só precisa crer, e pela fé você tem acesso ao reino de Deus. Sem subir escadaria, sem pagar indulgência, sem pagar penitência. Então Lutero questionou isso, um próprio padre dentro da igreja católica. Por isso que eles os chamam de protestantes, porque ele protestou contra tudo isso. E eu fui uma espécie de Lutero, e quando eu vi, eu não quis ficar lá, porque se tivesse tudo certo, eu não sairia da igreja católica. Porque, repito, eu não estou em busca de uma religião. Eu entendi que a ideia de Deus é a implantação de um reino. Então eu não estou aqui em Sidrolândia competindo nem com a igreja católica e nem com as igrejas evangélicas. Nós somos e pertencemos ao mesmo reino. Então Deus, ele está lá
E eu acredito que as igrejas evangélicas é o que se aproxima mais das Escrituras. Tem evangélicos que não seguem? Tem evangélicos que têm uma conduta terrível? Tem, mas a verdade é ensinada. Então, por isso que hoje eu fico nesse meio evangélico, entendeu? Mas você disse ali sobre a timidez, que você era um jovem muito tímido, né? Muito. Pastor, e como que você venceu isso? Porque tem muitos jovens aí que, né, dos 16, 17 anos, que tem essa dificuldade também, que não consegue, que se retrai, e aí às vezes até abre portas aí para problemas, né? Isso é uma pergunta muito interessante, porque quem vê hoje com o microfone, vê os vídeos, né? Como professor, você falou, eu tive que romper isso. Não tem como ser professor ou ser formador de opinião como um pastor, um líder. E hoje nós somos, pela graça de Deus, sou um pastor de uma igreja relevante dentro de Cidrolândia. Então, hoje eu consigo ministrar em qualquer lugar, falar com você. Já fui chamado para dar palestra para funcionários, como um coach também, como alguém que pode instruir uma equipe de funcionários. E como foi? A pergunta é essa. Para mim, foi a psicologia inversa. O que é a psicologia inversa? Eu tive que passar uma vergonha para poder perder a timidez. Eu vou contar a história para você. Quando eu me converti na Igreja Batista, teve um festival de música na igreja. Então, no festival de música, ganharia um troféu, um prêmio. E naquela época foram 6 pessoas participantes, e todas mulheres. Eu lembro que veio uma da Igreja Quadrangular, veio outra da Igreja Assembleia, e fizeram um festival de música ali. E aí o pastor na época, né, falou assim, será que não tem homem aqui, só tem mulher competindo? Aquilo me desafiou, sabe? Eu acho que eu sempre fui doido por desafio. Aí eu falei, eu achava que eu cantava bem, né? Eu achava. E eu me inscrevi, rapaz, com aquela timidez. Eu me achava muito feio demais, né? Acho que quando eu nasci, minha incubadora tinha isso filme para não ver a feiura de tão feio que eu era. E eu, acho que o médico deu um tapa na cara. E eu tinha esse complexo de não me achar bonito, né? E não me achar assim. E tímido. Quando eu vi, eu já estava dentro lá do festival. E aí, eu lembro que eu cantei a música com uma folha seca caída ao chão. Folha seca, né? E chegou o dia do festival, a igreja lotada. Nossa. Misericórdia, do sangue de Jesus tem poder. Tremeu tudo. E era microfone, não é sem fio, era microfone com fio. Eu lembro que o fio ficava assim, igual assim, uma cobrinha assim. E eu gaguejei, e o povo, acho que para me apoiar, ficou todo mundo quieto e no final me aplaudiu. Mas foi a pior música, a pior participação. Por que eu falo que eu perdi a timidez aí? Porque daí foi a psicologia inversa. Como eu não era uma pessoa notada, era uma pessoa, eu me excluía, porque eu não queria, eu tinha vergonha. Naquela semana que pós o festival, eu fui o assunto da igreja. Todos, sabe que menina é zoador, os caras zoam, né? E todo mundo na igreja começou a comentar sobre mim, né, na verdade, eu fiquei em 7º lugar, porque tinha 7 concorrentes. Nossa! Eu fui em último lugar. E aí começou a falar sobre mim. Eu percebi que naquela semana o pessoal, Adilson e tal, você foi corajoso e tal. E tiração de onda ali. E aquilo fez uma psicologia inversa. Falei, pronto, não tem mais nada a perder. Falei, eu me tornei em uma semana o assunto da comunidade. Falei, eu gostei disso. Aí eu acho que isso, sei lá, virou uma chave que eu teria que estar fazendo um teatro, eu teria que estar em algum lugar para que eu pudesse ser notado. A partir daí, eu perdi a vergonha de estar em público, comecei a sentar na frente, eu estudava, ia para a primeira fileira da classe, na faculdade também, queria participar de todos para quem não sabe, eu sou formado em letras, né? Sou professor habilitado em língua portuguesa, literatura e principalmente em língua inglesa. Eu falo um pouco de inglês e consigo dominar também o idioma para conversação. E aí, como professor, para mim ajudou muito, né? Então eu vejo que eu nasci com esse propósito de comunicar, de ensinar. E por isso que a igreja é importante, né, pastor? Isso aconteceu dentro da igreja. Então, se você talvez não conhecesse nenhuma igreja, talvez seria um desastre. Douglas, você sabe qual que é a importância da igreja?
quando se fala igreja, não é paredes. É comunidade. É comunidade, é corpo. Igreja não sou eu sozinho, não existe igreja no individual. Jesus falou, quando estiverem 2 ou 3, então é necessário que tenha mais do que uma pessoa, porque o Pai não é meu, o Pai é nosso. Então, igreja é corpo. Não existe igreja de forma individual. Eu vou ficar em casa. Eu não quero congregar. A pessoa tem um sério problema de relacionamento. Porque aonde que você vai praticar o perdão? Na convivência. E a única forma de você praticar o perdão é quando você é ofendido. Então o que adianta eu ler sobre o perdão, achar lindo o perdão, e na hora que eu sou ofendido eu não consigo praticar isso? Então eu tenho um problema de relacionamento. Sendo que o maior mandamento é amar a Deus e logo em seguida, ou paralelo a isso, amar o próximo. Nisso resume toda a Bíblia. Então a Bíblia diz, se eu digo que eu amo a Deus, um ser que eu nunca vi, e odeio meu irmão, a Bíblia diz, eu sou mentiroso. Porque como é que eu posso amar alguém que eu não vejo? E alguém que eu vejo todo dia eu não consigo. Você está entendendo? Então a igreja é um lugar que você desenvolve tudo isso. Desenvolve habilidades, ali tem aulas de música, ali tem aulas de canto, ali tem teatro. Então a igreja, Douglas, eu vi isso de um pastor e vou dizer aqui que isso também é uma chave que virou na minha vida. A igreja é o único lugar onde a classe baixa, a classe A, B, C, a classe baixa, média, a classe alta, onde o pobre e o rico pode conviver junto. É o único lugar no mundo onde um milionário convive com uma pessoa miserável, com uma pessoa que não tem nem o que comer. É o único lugar. Porque fora da igreja, uma pessoa pobre não pode frequentar um clube de golfe, não pode ir numa classe uma primeira classe de um avião da Fly Emirates. Então, na igreja, é o único lugar que eles podem conviver juntos. Não existe outro lugar. Por isso que a igreja ela é diferenciada em todos os aspectos. É por isso que Jesus vai vir buscar a igreja. Se você está fora, vou dar um recado para você. Se você está afastado, se você, não quero congregar porque eu me decepcionei, e vai decepcionar muito. As pessoas vão te ofender. Se fizerem isso com o nosso mestre, você acha que não vão fazer com a gente? E é justamente Deus usa essas pessoas que te decepcionam, que te ofendem, para você colocar em prática o seu cristianismo. Não existe outra forma de você praticar. Qual que é a diferença do cristianismo? É amar as pessoas e amar até os inimigos. Então, poxa, se eu não quero ser ofendido, não quero ser decepcionado, então eu estou querendo ser maior que Jesus? Não, Jesus falou, se me perseguiram a mim, vão perseguir vocês. E Jesus falou assim, aquele que me seguir vai incomodar a gente. Vai, porque eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. O que Jesus quis dizer com isso? Quando uma pessoa se converte numa família muçulmana, acabou, meu irmão. Ele traz confusão. Ali gera um conflito, que é a espada. Então, e ele falou, vou trazer dissensões entre pai, irmão, esposa, tudo, família, porque uma pessoa quando se converte ao cristianismo, ele anda contra um sistema mundano. Então ele não faz mais o que é ser um verdadeiro convertido. Ele para de praticar as coisas erradas. Não porque a religião faz isso, mas porque ele está se parecendo com Jesus. E Jesus não compactua com nada que é errado. Jesus não vai compactuar com algo que é errado, você entendeu, Douglas? E se eu quero me parecer com Jesus, eu também estou fora. Estou fora de esquema, estou fora de mágoa, estou fora de pecado, de pornografia, de tudo que você imaginar. E quando a gente começa a sair do meio, a gente começa a incomodar. Ou quando a gente não se assenta numa roda dessa, as pessoas começam a te taxar como santo, né? Então aí traz algumas... Então, se eu estou num grupo de pessoas que querem cheirar uma maconha, que querem roubar algum banco, eu vou falar, não, eu estou fora, eu encontrei Jesus, estou fora. Então, ele vem trazer espada. Então, se você está afastado, se você não quer saber de igreja, sinto muito. Jesus vai vir buscar a igreja e você precisa estar inserido dentro do corpo, praticando perdão, praticando misericórdia, praticando a justiça. Você precisa estar inserido. E eu tenho uma notícia boa para você. Quanto mais você está no meio, mais você vai ser ofendido, decepcionado.
Não vai ser um mar de rosas. Mais vai praticar o perdão, né? Mais vai praticar o perdão. E isso te torna parecido com Cristo. Eu sempre digo, se ninguém te odeia, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Porque quem segue a Jesus vai causar desconforto nesse sistema, repito, o mundo jaz no maligno. Então existe um sistema corrompido, e esse sistema vai expelir você, você não se encaixa mais nesse sistema. E isso eu estou falando do cristão verdadeiro, não daquele que frequenta a igreja. Porque tem muita gente que se esconde também dentro das próprias igrejas evangélicas. O que eu acho muito bacana, né, pastor, falando da igreja, é a importância, né, da cura do trauma, né? Porque uma pessoa traumatizada, uma pessoa ela fragilizada, ela é um problema, porque ela vai ser um problema no casamento, ela vai ser um problema no trabalho, porque tudo volta àquele trauma que ela passou. Isso. Talvez um abuso, né? Talvez uma ofensa muito grande, que ela fica com aquela mágoa, aquele ressentimento, e aí sai descontando em todo mundo, né? Exato. E aí essa participação, né, dos cultos da igreja, de ouvir a palavra, né, isso vai fazendo um tratamento na alma dessa pessoa. E essa pessoa acaba se transformando. Exatamente. E isso que eu acho assim, um diferencial muito grande, né, pastor? Jesus falou que sim, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então é como se tivesse essa caneca cheia de sujeira aqui. Quanto mais eu despejar água aqui, mais a sujeira vai saindo. Então quanto mais a palavra entra em mim, por isso que a fé vem pelo ouvir. E ouvir não é qualquer coisa. Porque se eu sentar para ouvir um Big Brother da vida, eu estou sujando a minha alma, eu estou colocando mais sujeira. Então você tem que ser seletivo naquilo que você ouve. Porque se você ouve, por isso que lá em Filipenses 4:8 vai dizer assim, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso você enche a tua mente, nisso pensai. Quando ele diz isso, ele fala, enche a tua mente com coisas que te edificam. Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. Então, o que gera fé em você é ouvir a palavra. Por que as pessoas, Douglas, não estão tendo fé para vencer essas coisas? Porque elas estão ouvindo algo errado. Então, tudo que você ouve controla o que você sente. O pecado entrou no mundo porque Eva emprestou o ouvido para a serpente. Você pode chegar num consultório animadão, o médico fala assim, senta aí. Você tem algum caso de câncer na família? Aquilo que ele fala te põe para baixo. Você pode chegar animadão no consultório, mas o que você ouve controla tudo que você sente. E aquilo que eu ouço pode gerar atitudes que vão ou me libertar, ou destravar minha vida para sempre, ou me fechar para sempre. Por isso porque entra no coração, né? Exato. Por isso que tem pessoas que preferem um tapa na cara do que palavras. Tem mulheres, filhos que estão traumatizados, como você falou, não conseguem romper porque o pai falou, você é um desgosto da família, você só me faz passar vergonha, você é um bandido, um marginal, você é uma prostituta. Então olha só, quem deveria ser o propulsor, o cara que impulsiona a referência, está liberando palavras que estão colocando a pessoa num campo, num trauma terrível. Então a fé, ela vem pelo ouvir. Por isso que a Bíblia vai dizer no Salmo 1, é bem-aventurado o homem que não se assenta em rodas assim, rodas de escarnecedores, detém no caminho dos pecadores, sabe? Roda de pessoas que debocham, pessoas que não... Então você quer ter fé como? Se você está eu vou falar para você, como que você quer ter fé se você está numa roda errada? Uma roda que só fala pornografia, só fala de traição, só fala de coisa errada. Aí quando vem os problemas na sua vida, é por isso que você fica assim, porque não gerou fé em você. Agora, por que você não se assenta? Por que você não procura alguém? Mude. Às vezes, se você quiser mudar a sua vida, você tem que mudar as amizades. Ambientes, né, pastor? Ambientes pesados, que fazem mal, né? Vai ter Douglas, você tem um amigo seu do churrasco, da zoeira? Tem, mas ele não senta na tua mesa. Ele é amigo para pescaria, para viagem, mas o conduta e o caráter dele não permite ele sentar na sua mesa, dentro da sua casa. Então tem muitas pessoas sofrendo que não sabem diferenciar isso. Você pode ter amizade com todo mundo, você pode ter coleguismo com todo mundo, mas quem você vai ouvir para te aconselhar não pode ser o cara lá da pescaria, não pode ser o cara da zoeira. Tem que ser alguém de fé, homens e mulheres de Deus. O pastor André Fernandes fala uma coisa que eu posso repetir, isso muda a vida da gente. Não dê acesso para quem não sabe te dar destino. Você não pode dar acesso, você não pode abrir o teu coração, você não pode trazer para a intimidade
pessoas que não conseguem dar destino para você, não são pessoas de fé. Então, quando Josué foi o que foi, porque decidiu seguir Moisés. Eliseu teve porção dobrada porque decidiu seguir Elias. Ruth mudou sua história financeira porque decidiu seguir Noemi. Então decida, escolha com quem você vai andar e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então a igreja é o lugar onde você vence os traumas, como você falou. O que é o trauma? São essas palavras, são essas perdas que bloqueiam o cara. Então se eu fui ferido por meu pai me jogando para baixo, né? Aí qualquer patrão, qualquer amigo que me dá uma bronca e que remete àquela lembrança do que mesmo as palavras que meu pai falou, vem o bloqueio de novo. Porque isso marca a pessoa. Por isso que tem pessoas travadas que a qualquer momento que ele ouvisse de novo, ele bloqueia. Isso é o trauma. É aquilo que ele feriu ele no passado e que agora ele ouve replicar isso no futuro, agora no presente. Então, e ela vai querer fugir disso. Ela vai querer fugir. Se ela vício, encontrar isso no emprego, ela quer pedir as contas. Se ela encontrar isso na igreja, ela quer sair da igreja. Se ela encontrar isso na família, ele quer largar a família. Porque ele não... Então, se você tem traumas, vou dar um conselho para você. Não se relacione, não queira entrar num casamento cheio de trauma. Não queira apostar suas fichas de que o casamento vai mudar você, porque você pode encontrar isso de novo dentro do casamento. E quem pode te livrar disso? Quem pode te curar disso? Jesus, a palavra. Você tem que morrer, é uma nova natureza. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nascer de novo. Se você não fazer morrer essa natureza velha, a Bíblia então fala de uma natureza nova. A Bíblia fala não de uma mudança de religião. A Bíblia fala de morrer uma velha natureza e nascer uma nova natureza. Porque essas coisas marcam. Ô Douglas, você vai num evento lá, você foi esses dias nos eventos ali que eu vi, você está lá, você viu bastante rosto lá, você viu? Tem rosto que você não lembra, que você viu lá, você nem lembra que estava lá, não é verdade? Verdade. Mas se o cara, se tivesse um lá que te desse um tapa no rosto, você ia esquecer do rosto dele? Não ia. Não, porque é um impacto emocional. Então o trauma é aquilo que te marca, é um impacto emocional. Você não esquece mais, você entendeu? Então as pessoas precisam entender que ninguém está livre Eu tive traumas, eu tive vários traumas. Como você falou, você foi bem usado por Deus agora, que o único lugar para você vencer os traumas é em Jesus Cristo. Medicamento não vai adiantar. Não, é a palavra. A palavra é a espada que Porque às vezes a pessoa fala, alma. não, mas eu vou fazer um esporte, aquele trauma vai voltar, aquilo ali vai ser paliativo, porque paliativo. Não há uma cura. Não. Problemas da alma, pessoal, tem que ser tratado com Deus. Com Deus. Não há o que fazer, né, pastor? Não tem algo físico. Não há para onde fugir, não há para onde correr. Sempre vai voltar aquilo. Precisa ser feito um tratamento, que nem o senhor falou. Uma lavagem, uma limpeza na alma. Pela palavra. Um tratamento onde você vai se curar, vai liberar o perdão, né? E realmente vai ser livre. Né? Psicólogo ajuda, psicanalista ajuda, tudo vai contribuir, né? Mas não vai curar, é paliativo. A única coisa, Jesus falou para a mulher do poço assim, enquanto você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se eu te der uma água, se você beber da água que eu te der, água na Bíblia é a palavra. Se você beber da água que eu te der, seu problema está resolvido. Nunca mais você terá sede. Sabe onde que a gente vai encontrar essa cura? Em Cristo. A palavra dele. E a única forma dele se revelar hoje é através da palavra. Você não vai ver Jesus andando por aí, você não vai ver... Não, ele decidiu, através das Escrituras, que a Bíblia diz, que elas são espírito e vida. Então, quando você abre as Escrituras e medita nela, ali você encontra o alívio, o descanso e a cura. Ali você substitui a tua natureza. O Evangelho fala de mudança de natureza. Se você não mudar a natureza, você não vence. Tem muitas pessoas, né, pastor, que ela tem um preconceito com igreja. Ela ouve falar, ela tem aquele preconceito ali sobre igreja, principalmente evangélica, né? Aquele preconceito sobre dinheiro, sobre tudo aquilo que as pessoas falam e tal. E eu posso falar aqui para as pessoas, eu fui em tal lugar, eu fui lá em tal viagem e tal, e tem aquela linguagem ali que a pessoa vai ouvir, né? Ela talvez vai acreditar, talvez não, mas é diferente quando você tem
uma experiência com Deus, quando você tem um encontro com Deus. É até difícil de explicar, né, pastor? O que você sente naquele momento, quando você canta um louvor, quando você faz uma oração sincera, quando você está ali imbuído de todo um movimento, todo mundo ali na mesma fé, no mesmo propósito, e aí acontece esse encontro com Deus, que é uma experiência que a pessoa nunca vai esquecer. Ela vai chorar, ela vai rir, ela vai cantar, ela vai, né, pular, cada pessoa tem uma reação, né? Então é o mover do Espírito na vida daquela pessoa, e aí acontece a libertação dos traumas, acontece o livramento, acontece a cura física, acontece o milagre, né? O milagre. Então a pessoa ela tem então a sua mente totalmente transformada. Então eu posso estar dizendo isso aqui, a pessoa está imaginando, mas ela só vai entender isso quando ela passar por isso, né? Eu posso contar uma experiência de uma viagem, ela vai olhar e vai falar, acredito, não acredito, deve ser legal, tal. Isso. Mas é só ela indo, buscando a Deus, né, frequentando, para ela entender, né, o que nós estamos falando aqui, que muda tudo. Muda a tua mente, muda a sua disposição, né, muda a sua visão sobre as pessoas, esses pré-julgamentos caem, você começa a ter uma boa visão, né, e a palavra também fala sobre isso, né, pastor? Sim. Então, é por isso que eu acho importante a gente trazer esse tipo de mensagem aqui, porque cada problema tem a sua solução. E muitas das vezes a pessoa está passando por um problema na alma, né, que ela está buscando solução errada. Ela está talvez tomando o medicamento errado, né, que não vai adiantar. E o senhor falou sobre, voltando aqui sobre a timidez lá do início, para vencer essa timidez, precisou de uma ação, mesmo tímido, mesmo com medo, você foi, né, pastor? Tive que ir. Aquilo me desafiou de uma tal forma, né, uma coisa que eu achei interessante, falei, poxa, eu preciso estar em evidência, eu preciso fazer alguma coisa para romper, mudar isso. A timidez, ela é perigosa, ela pode fazer você perder várias oportunidades. Trava, né? Ela faz pessoas perderem oportunidades. A oportunidade ela vai chegar e vai bater na porta de todos, Douglas. E até fala que o tímido não vai herdar o reino dos céus. Ali no sentido de covardia, né? De se envergonhar do nome de Jesus e tal. É nesse sentido de covardia mesmo. Mas se você não cuidar, essa timidez da alma, da questão da sua... Da sociedade, né? Da comunidade. Essa questão sua da personalidade, de ser tímido, ela pode levar à covardia. Você pode deixar de fazer muitas coisas, ser covarde diante que é a falta de posicionamento. Então a timidez ela é perigosa. Então você precisa romper com a timidez. Você precisa ser levado ao confronto, a situações, mesmo que você vai errar, mesmo que você vai falar errado, não tenha medo de arriscar. É errar que se aprende, né? Você tem que errar, você vai errar, que nem andar de bicicleta, a gente cai, rala, machuca, mas chega uma hora que a gente domina aquilo. Exato, o importante é tentar e não ficar parado. E vai ter o equilíbrio da coisa, você vai se equilibrar em cima da bicicleta porque vários tombos você teve, mas agora você domina isso, né? Então é exatamente isso que você falou, que é muito sério isso. As pessoas precisam entender que traumas, timidez, só com uma mudança de natureza, indo para a palavra de Deus, a experiência que você falou, a experiência, por exemplo, eu tive um caso ali da mulher do Marcos Tapeceiro, que ela teve um Covid. Eu lembro. E ela parou os 2 rins, entubada, muitos já tinham ido, quase todos que foram para a intubação morreram. E ela teve uma experiência que você falou com Deus. Aí eu pergunto, quem é que pode tirar essa pessoa da presença de Deus? Quem é que pode chegar para ela e falar assim, Deus não existe? Ela, como Paulo falou, ela carrega no corpo as marcas de Cristo. Ela foi marcada. Não tem como, Douglas. A única coisa que sustenta você no dia do pega para capar, no dia da angústia, da tribulação, é a experiência que você teve com Deus. E o tanto que você conhece da promessa da palavra. São 2 coisas que te mantêm firme. Pode cair um mundo ao seu redor, mas você fala, eu fui tocado, eu tive uma experiência. Jesus, porque ali os médicos falaram para a família que ela não voltaria. Então a própria medicina desenganou. E aí Jesus vem e restaura tudo. Como não ser grato? Como tirar a Cristina da presença de Deus? Não tem como. Você pode falar o que você quiser para ela. É o que você falou. A experiência vai te aproximar. Por isso que Paulo fala, nem a morte, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nada vai te separar do amor de Cristo. Eu tive
um trauma que eu fui abusado aos 6 anos de idade, abusado sexualmente. E eu poderia cair para a marginalidade, poderia ir para qualquer outro lugar. Mas o que me fez ser curado desse abuso foi ter encontrado Jesus aos 16 anos. Com a palavra, né? Com a verdade. Conhecereis a verdade. Não é conhecer a igreja evangélica, não é conhecer a religião, a igreja católica, o espiritismo. Conhecereis a verdade. Só existe um. Toda religião pode te levar para deuses, para Deus. Mas Jesus falou ao Pai, só Jesus. Jesus falou, ninguém vem ao Pai. Então, Deus se revela como Pai. E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ter relacionamento com o Pai se não for por mim. Ninguém conhece o Pai se primeiro não conhecer o Filho. Ou a quem o Filho quiser revelar. Né? Sim. E voltando aqui para a sua história, pastor, aí o senhor estava lá na igreja batista, na primeira igreja batista, e a partir daí o que aconteceu? Aí aquela história de jovem, né? Eu comecei a gostar de uma menina lá da igreja quadrangular, da filha do pastor, e fui para lá achando que ia conseguir alguma coisa. E aí tive outra experiência, chegando lá, a igreja batista não trabalha com os dons espirituais, e eu numa vigília fui batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em outras línguas. Na quadrangular. Eu falei, cara, eu quero isso daqui. Aí cheguei na Batista e virou falei, pentecostal. Eu sou pentecostal até o tutano. E aí eu cheguei na Batista e falei assim, aconteceu isso comigo. A pessoa, né, não vou falar quem, disse assim, o diabo também fala em línguas, porque eles não acreditam nisso, né? Eu falei, como assim, gente? A experiência que eu tive, que você acabou de falar de experiência, é tão boa, que aí eu acabei já gostando da menina, acabei ficando na quadrangular, me batizei lá, fiquei lá um período de 10 anos, fui líder de jovens. E aí o Lúcio foi para... O Lúcio, o irmão do Van, do cabeleireiro lá, do Ivânio, do Toninho, que faleceu. Sim. O Lúcio foi para o Nordeste, foi como pastor, e o Aparecido, irmão do Geraldinho, eu e ele fomos depois. E aí nós fomos para o Nordeste, ficamos lá eu fiquei de 99 até 2001. Terminei o curso teológico lá e fui ungido a pastor lá em Recife, no ano de 1999, como obreiro credenciado, e aí já assumi algumas igrejas lá, mas o meu sonho era voltar para Sidrolândia. Isso foi antes ou depois de ser professor? Isso foi antes de ser professor. Eu cheguei em Sidrolândia de volta em 2001, já como pastor. E aí voltei para quadrangular, mas aí questões, né? Exerceu? Não, o pastor achou que não tinha espaço também, né? E até achou que eu poderia chegar ali para tomar o lugar dele, teve uns conflitos assim. E eu falei, não, quer saber, eu vou para as outras igrejas, vou ajudar, porque Deus está em todos. É o que eu estou falando, Deus está em todos os lugares. Deus está em todos. Eu falo, tem lugar que Deus não está, lógico, né? Que tem tanta bagunça, tanto pecado, que Deus já saiu dali faz hora. Mas não é a placa de igreja. Não é a placa, não é. Entendi. Lá na minha igreja, lá na IES, tem gente que não presta também, que está lá. Aliás, todos nós não prestamos. Né? Então tem gente que se esconde atrás de religião, mas tem gente que não presta e vai buscar uma melhora. Eu acho que quem frequenta uma igreja quer melhorar. A pessoa já está arruinada. O evangelho é essa proposta. Você está dominado pelo pecado, você vai em busca da graça. Você vai em busca de se tornar uma nova criatura. Exatamente. Então não pense que você vai encontrar pessoas perfeitas dentro da igreja. Vou lá porque só tem santo. Não tem. É um monte de gente que está lá em busca de cura. Tá um monte de gente com trauma, tá um monte de gente com pecado, que quer se libertar. Se você está na situação toda arrebentada, todo lascado, vai assim mesmo. A igreja é o lugar para você. Quem vai fazer a transformação não somos nós. É a palavra que vai ser ministrada ali e que vai mudar como mudou a minha vida, né? Então eu fiquei ali ajudando fui na luterana, fui em várias igrejas, batista, fui, até que eu no ônibus, aí comecei a fazer faculdade, eu já comecei a dar aula, substituí uma professora de inglês, porque eu já tinha feito o curso da cultura inglesa da Ângela aqui, né, do Dixon. Aí eu comecei a falar inglês, eu sempre gostei, música internacionais e tal. E aí o Tadeu chegou na minha casa, eu estava desempregado mesmo, numa célula de igreja, na casa do Anderson Oshiro. E lá eu lembro que ela ficou sabendo que eu falava inglês, e a professora
teve uma cirurgia nas pernas e era para substituir um mês a professora Vanessa Prado. E eu lembro que o Tadeu falou assim, eu fiquei sabendo que você fala inglês, então não tinha professor habilitado. E a Vanessa foi minha professora também. Então, daí foi, não sei se você lembra, fui substituir. A partir dali não saí mais, talvez seja por causa da dinâmica, da forma como Deus me deu essa habilidade de poder se comunicar. Fiz umas aulas bem diferentes, eu lembro que na época era o Enelvo, o prefeito, e eu fiz uma entrevista na escola, como se fosse uma coletiva de imprensa em inglês. Aí eu coloquei vários países, mesas com bandeiras, como se fosse da Suécia, como se fosse da China. E os alunos fizeram perguntas inerentes à educação em inglês. E aí o Enel tinha que, na época era o prefeito, tinha que responder como se fosse alunos de outro país. Então ali eu fiz coisas fora do... Aula prática aula mesmo. Prática. Legal disso. Porque na escola pública é verbo to be. Então eu falei, cara, vocês têm que ser... Mesmo que vocês não vá ou não tenham condição, eu quero instigar vocês a aprender um outro idioma. Para vocês querer aprender um outro idioma. Que nem eu fui 2 vezes para Israel, tive a oportunidade de ir o ano passado de novo, levar minha esposa. E eu acabei sendo o guia ali, nas horas vagas, eu que comunicava, conversava com as pessoas, porque eu domino essa língua para me comunicar em qualquer lugar do país. Por isso que é bom conhecimento, né, pastor? Conhecimento ninguém tira. Tira tudo de você, menos o conhecimento. Menos o conhecimento. Tá dentro de você. E aí eu fui pregando ali, falando sobre o Apocalipse, tal, falando sobre pecado. E fui e abri o Ministério IES em 2006. Muita gente falou, por que você não abre uma igreja? Eu pregava assim no ônibus, indo para a faculdade, aí sobre o fim dos tempos, aí rodeava de alunos universitários, perguntando, mas isso, e aquilo, como é que vai ser? Escatologia, né? Eu já tinha um certo conhecimento, estudei sobre isso. E eles ficavam impressionados e falavam assim, por que você não abre um ministério? Eu estava sem igreja e Deus foi confirmando. E aí no ano 2006, ali na Avenida Mato Grosso, que é hoje atrás do Serve Bem ali, começamos, só cabia 20 pessoas, nós começamos com 6 pessoas. E 20 pessoas lotou o salão, só tinha uma caixa de som amplificado, um violão. E aí fomos ali perto do mercado esquina, que hoje é o Isabela, e na outra esquina tem um salão. E a gente foi para lá, e de lá a gente comprou esse terreno aqui na avenida, na época, por 125 mil do inventário ali do Zoshiro, do Adilson Zoshiro. E compramos, e hoje a igreja tem esses 1.600 metros quadrados, e ela cresceu, ela se tornou relevante. Teve uma época em Sidrolândia que, por eu crer que a cidade não tem religião, por isso que eu falo, eu sou contra a religião. A cidade não tem religião. E foi na época que deu a maior polêmica que eu quis tirar o nome Ave Maria da bandeira de Sidrolândia. Aí foi uma polêmica, o pessoal não entendeu. Mas Sidrolândia não tem uma religião. A bandeira é o símbolo que engloba todo mundo. É laico, né? É laico, Estado é laico. Então, tipo assim, eu entendi que não pode. Se é para ter, pode até ter, mas que nós também possamos colocar a nossa escrita lá. É aquela história, se abriu para é que nem na escola. A escola já foi abolida o ensino religioso. Né? Dentro da LDB, da Lei da Diretrizes Básicas, não tem mais o ensino religioso, porque o Estado é laico. Sidrolândia, qual é a religião de Sidrolândia? Não tem. Então a bandeira é o que simboliza todo mundo. Quando você coloca, se fosse do espírita, se fosse de outra, eu ia bater de frente do mesmo jeito. Se fosse até o evangélico, as pessoas teriam todo o direito de questionar também, porque a bandeira simboliza, se você coloca um símbolo de uma religião só ali, você está dizendo que todo mundo naquela cidade é aquilo, e não é. Então foi uma questão de justiça, né, as pessoas não entenderam, aí virou uma guerra terrível na época, até em São Paulo, quase que a Rede Globo veio aqui, me ameaçaram de morte. Então as pessoas às vezes não entendem que Sidrolândia não tem uma religião, o Estado é laico. E eu usei dessa lei aí, entendeu? O prefeito pode ser, ou a prefeita pode ter uma religião, mas a cidade, o Estado não. Mas a igreja cresceu, né? A igreja cresceu muito, muito, porque as pessoas que me conhecem, Douglas, elas sabem qual é a minha visão. O propósito, né? Tipo assim, você não pode entrar num avião e o piloto falar assim, aperte o cinto que a gente não sabe onde vai. E nem sabe se tem gasolina para isso. Que isso? Você desce correndo. Então, toda igreja que você vai, onde o pastor não tem uma visão, qual é a visão da igreja? Onde você quer chegar? Então a pessoa não fica. E ali na IES, graças a Deus, Deus me deu uma visão muito bem definida do que eu quero. Nossa visão é amar e servir. E dentro desse contexto, servir muito bem as pessoas. Amar o que Deus ama. O que Deus ama? Pessoas. Então, quando você cuida de pessoas, quando você
não cuida só pregando, mas ajudando, dando a comida, dando o remédio, dando o que ela precisa. A gente tem cama hospitalar que a gente doa para as pessoas. Quem vai lembrar agora na época do Covid, o Covid não tem cura, né? E eu sabia que não tinha cura. As pessoas, você quer dar, na época do Bolsonaro, como se fosse negacionista. E a gente resolveu, a igreja comprou 1000 kits com vitamina D, com ivermectina, com zinco, e a igreja conseguiu distribuir para a cidade gratuitamente. Muitos vão lembrar dessa época. Até fez uma entrevista, né? Exato. E aí levei pancada porque as pessoas acharam que eu estava oferecendo cura para o Covid. Não, é igual a AIDS. A AIDS não tem cura. Mas você pode trabalhar na imunidade da pessoa. Tem um coquetel, né? Tem um coquetel. E eu lembro até que você falou, olha, mal não vai fazer. Não Isso vai aqui é vitamina, fazer. gente. O pessoal estava brigando comigo. Como se fosse fazer mal, né? Exato. Eu falei, gente, graças a Deus, mas a população nem ligou Mas para aí isso. vem muito do preconceito de algumas pessoas, né? Eu faço algo e é que nem você falou, as pessoas até gostam de mim, eu estava falando em off aqui para você, por causa do meu posicionamento. Eu não tenho medo de me posicionar diante daquilo que eu creio. Timidez ficou lá no tempo de criança, lá de adolescente. Eu né? não sou igual o Malafaia, mas dentro de Cidrolândia eu não tenho medo de me posicionar. Quando estava todo mundo fechado, as igrejas aí, e eu fui lá e abri a igreja, no espaçamento, tudo certinho. A Noticidade até fez uma matéria bem interessante. Sim. Eu sempre sou grato aqui à Noticidade que faz, que informa a população, que coloca sempre os lados para que cada um possa tirar sua conclusão. E a partir dali todas as igrejas começaram a abrir. Então se você não se posiciona, às vezes fica lá. É igual o consumidor, né? O direito dele está lá. Mas se ele não protesta, não faz nada, aquilo lá vai ficando esquecido. Exato. Então graças a Deus a população pegou os kits, ajudou muitas pessoas e é isso que a nossa visão da igreja faz. Isso é fé, né? É fé. A igreja, Douglas, não é só as 4 paredes, não é encher o templo. Igreja, a palavra igreja significa do grego eclésia ou eclesia, que é chamados para fora. Então, você quer conhecer uma igreja mesmo, um cristão de verdade, não procure dentro da igreja, que ali qualquer um pode ser, né? Mas é fora dali que você pratica todo o seu cristianismo. É o que essa igreja pode beneficiar a cidade. A minha visão é, nós como igreja, servir a cidade e resolver problemas da cidade. Você está entendendo? Então é servir, amar e servir. Se tem um problema, a igreja pode resolver. E muitos até achou que, para quem está me ouvindo aqui, você acredita que eu fui chamado para ser candidato a prefeito, a vereador, achando que tudo isso que eu faço é com intenção política. Mas eu vou deixar vocês bem tranquilos. Jamais, jamais. A minha vocação é o pastorado. É ser um líder, é deixar um legado dentro de um espaço, de uma geração. É esse meu chamado. Eu jamais vou me envolver no sentido de se candidatar. Eu apoio pessoas, vou apoiar pessoas, principalmente pessoas ali da minha igreja, mas não vou nunca, para vocês ficarem bem tranquilos, jamais, nunca vou fazer. Eu acho que eu faço mais pela cidade como pastor do que como vereador. Com certeza. Eu posso fazer mais. Então essa é a visão da igreja. A visão da igreja é servir a cidade, é sair das 4 paredes. E a gente teve entregas de cestas básicas, mais de 300 cestas básicas. Eu tenho um projeto Transbordar que vai entrar em evidência. E cada projeto que a igreja fazer, eu creio que a Noticidade vai divulgar. Com certeza. Então a gente está cheio de projetos que vão beneficiar a cidade. E eu creio que esse é o propósito de uma igreja. Eu acho que o principal desafio, né, até você pode falar sobre isso, pastor, de um líder, né, de fé, de uma igreja, é a transformação da mente das pessoas, né? Por exemplo, pessoas que têm inúmeros problemas, que chegam na igreja com inúmeros problemas, como eu disse, com inúmeros traumas, e que elas passam, né, se elas passam por um processo de libertação, de conhecimento da palavra, e daqui a pouco elas estão engajadas em também ajudar. Está lá a pessoa segurando uma plaquinha, está lá a pessoa dando um abraço, porque ela foi abraçada, porque ela foi acolhida, ela foi curada, e agora ela quer curar. E ela também é uma ferramenta de Deus para alcançar mais pessoas. Assim, a igreja vai tomando uma proporção cada vez maior. E acho que esse é o objetivo, né, pastor? O verdadeiro líder, você transformou a vida de alguém, você ajudou, você foi um instrumento de Deus, ela vai ser grata. É o que você falou, o que de graça você recebeu, de graça você dá.
Então, a igreja tem 16 anos, Douglas, vai fazer 17 esse ano. Tem pessoas que caminham comigo há 15 anos, 14 anos. Então, para uma pessoa ficar tanto tempo assim numa igreja, ouvindo a mesma pessoa, é porque algo de bom aconteceu na vida dela. A vida dela foi transformada. Então, nós temos ali uma equipe, como eu falei para você, só pessoas que envolvidas com obreiros ali, pessoas que servem, são quase 200 pessoas. Então, essas pessoas foram transformadas, foram ajudadas. A gente, de alguma forma, fez a diferença, praticou o Evangelho, praticou as Escrituras, e Cristo se manifestou na vida delas através da igreja. Então, elas vão ser gratas, elas vão ficar ali, elas vão permanecer, e as pessoas são livres também para ir, voltar, e está tudo certo, porque só existe um pastor, né? Cristo é o único pastor. A gente está ali colaborando, cooperando, mas o verdadeiro, eu sou ovelha também, então o pastor não pode virar a cara para alguém que sai da igreja, e senão ele está Pelo contrário, senão ele está vendo a pessoa como contribuinte, Exato. não como uma ovelha de Cristo que precisa de cuidados. Então eu não vi, por exemplo, você já passou por ali, de alguma forma passou muita gente por ali, e eu me dou bem com todas as pessoas que passam, porque não é uma concorrência. A pessoa é livre para ir, sair, voltar a hora que ela quiser. Porque na hora que Jesus vem buscar a sua igreja, não importa esse negócio de placa. Né? Se ela está lá numa outra igreja, Deus está lá, ela está frutificando lá. E ela é meu irmão em Cristo, estamos no mesmo barco. Então não existe essa coisa de competir, não existe esse negócio de... E eu tenho uma coisa comigo que eu procuro buscar conexões, e você dentro da área do jornalismo, você também, quanto mais você busca conexões de pessoas que estão muito à frente, a sua mente é ampliada. Então nós somos uma igreja que traz muita gente de fora, para que justamente a gente possa se conectar e ampliar a nossa visão. Entendeu? Tem uma nova visão, um novo entendimento. O pastor que anda sozinho, ele está morto. Ele tem que se conectar com alguém, ele precisa de alguém. E vocês estão sempre se capacitando também, sempre, né? Sempre fazendo investindo, curso. Sempre. Eu estou sempre nas conferências no Rio de Janeiro, onde for, Belo Horizonte, estou sempre viajando, estava agora em Israel. Então, graças a Deus me deu a graça. Né? Que você falou ali sobre esse problema com o dinheiro, eu tenho uma visão de que hoje eu não tenho casa própria. Meu carro, estou pagando, tive que me desfazer agora do Civic para sair das parcelas. Mas a igreja tem sede própria. A igreja tem tudo do bom e do melhor. E eu acredito, Douglas, que nós pastores não fomos chamados para ser milionários. Eu sou contra pastores que têm carro aí de 1 milhão e pouco. Eu acho que, na minha visão, não foi para isso. Isso já ultrapassa todos os limites. Eu acho que o padre, o pastor, seja quem for, ele precisa ser mantido pela comunidade. O padre tem o direito da caminhonete dele, tem o direito da casa dele, de vestir bem. Isso a Bíblia diz, digno é o obreiro do seu salário. Eu acho que tem que ter. Mas eu com 1,5 milhão desfilando num carro, eu não consigo ver isso. Esse 1,5 milhão pode se abrir uma casa lar-abrigo, pode se abrir uma escola, uma creche, entendeu? Eu acho que dá para se fazer muita coisa e não foi para isso que nós somos chamados. Acho que se a gente entrar por esse ramo, por esse campo, deve ter pessoas que fazem isso, mas eu creio que Deus vai cobrar isso da gente, porque não é para isso. Acho que o pastor tem que ter um carro bom, tem que viajar, tem que comer bem, todo mundo tem esse direito. Mas Salmo vai dizer que Deus ama a prosperidade do seu povo. Deus não é um Deus que quer ver você cada vez mais pobre. Mas o Evangelho não está nisso. O Evangelho não é um Evangelho triunfalista, que é essa teoria da prosperidade. Se você tem dinheiro, você está bem, não tem pecado. As pessoas classificam as pessoas porque elas têm. Não. Existem pessoas que não têm nada, não conseguem ter um salário ali bem restrito, mínimo, mas que é muito mais feliz do que... Então, o Evangelho não fala disso. Até eu ia entrar nesse tema, né, que é a ansiedade. Isso, né? Gera ansiedade. Gera ansiedade. Aquela cobrança, aquela pressão de que você tem que fazer, que você tem que... Isso, a igreja, ela se torna culpada quando ela começa a pregar esse tipo de teoria. Que se você não cresceu, se você não rompeu, se você não prosperou, se você não está melhor financeiramente, é porque tem pecado. Olha que perigo ensinar isso. O Evangelho não é sobre isso. Paulo fala assim,
abatidos, mas não desanimados. E ele vai falar assim, pobres, mas enriquecendo a muitos. O que ele está dizendo? Que nós carregamos algo do Espírito Santo. O Pedro e o João chegou para o paralítico e falou assim, o cara pediu dinheiro para ele, esmola. Pedro falou assim, eu não tenho prata e nem ouro. Pedro estava dizendo assim, eu não tenho dinheiro, mas o que eu carrego, o que eu tenho, isso o mundo não pode te dar. Então, o que nós carregamos? O Espírito Santo. Vale muito Nós mais podemos chegar numa pessoa, teve pessoas que morreram no Covid, que podia comprar 20 hospitais. Ficou aí. E que teve pessoas que não tinham o que comer, o Covid não levou ele. Então, quem determina isso? Deus. A gente não tem, às vezes, você tem que ensinar para o camarada que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Isso não quer dizer que ele vai ser milionário, que ele vai enriquecer. Não, às vezes ele pode ter a vida dele normal, com salário mínimo ali, mas cheio de alegria, porque ele já sabe que ele não busca as coisas daqui. A Bíblia diz, quem espera só nessa vida, quem busca, fica preso a essas coisas, é o mais miserável de todos. A Bíblia diz, olhai, buscai as coisas do alto, juntai tesouros no céu, onde o ladrão não pode roubar. Então, o que você tem? Você está aqui como peregrino, você está de passagem, se você sabe que não vai ficar aqui, por que você se apega com as coisas daqui? Então, nós temos que ensinar isso para a igreja, que não é pela conta bancária que se define a felicidade de alguém. Porque isso vai gerar ansiedade. E como Aí o vencer a cara vê ansiedade? todo mundo lá na igreja, se você passa lá, tem muita gente, muito carro, muita pessoa, muita gente de todos os tipos Todas de as classes. classes, é. Gente bem sucedida ali. Mas também tem gente que vai a pé, tem gente que não tem nada e convive em comunhão. Você E tá não faz entendendo? diferença. E né? eu procuro não pregar sobre isso. Gente, às vezes o que você tem, eu não tenho. Às vezes o cara que tem dinheiro vai ter que bater na porta da pessoa lá e falar, ora por mim, porque você tem algo que eu não tenho. Você tem intimidade com Deus, coisas que eu não tenho. Então nós temos que ensinar as pessoas que o evangelho não é isso. Que nem você falou, gera uma expectativa, aí você não vence, você não passa no concurso, você... O que é a ansiedade? Posso entrar no... Pode, claro. O que é a ansiedade? Como vencer a ansiedade? O que é, primeiro? É um excesso de futuro. É uma preocupação exagerada por aquilo, pela demanda por aquilo que ainda vai acontecer. E ela é um estágio inicial da depressão. Exato. Se você parar para perceber, existem 3 doenças perigosas que afetam terrivelmente o ser humano. Depressão, estresse e a que superou todas, a ansiedade. Hoje a ansiedade é a maior doença, é considerada a doença do século. Depressão está ligada ao passado mesmo. Ninguém fica depressivo por aquilo que vai acontecer. As pessoas ficam depressivas por aquilo que... uma perda, um trauma. O estresse também tem a ver com o presente. Você fica estressado com a demanda de hoje. Isso te estressa. E a ansiedade está ligada ao futuro, ao excesso de futuro. E aí Jesus vem em Hebreus 13:8 dizendo assim, Jesus é o mesmo ontem, passado, é o mesmo hoje, presente, e é o mesmo sempre, amanhã. Então Jesus é a cura para todas essas doenças. Olha como que é interessante. Eu já sofri de ansiedade. Um dia eu fui parar no UPA com o coração acelerado, fiz os exames, coloquei aqueles negócios lá. Já sendo pastor. Já sendo pastor, porque a demanda é grande. Eu creio que você também deve passar por situações assim, porque a gente tem responsabilidade. Então, digamos assim, comprar o carro. Você comprou o carro. Beleza. O que vai gerar ansiedade em você? O dinheiro para o combustível, o dinheiro para o IPVA, todas as demandas que vai vir ainda, que você às vezes não está conseguindo lidar com aquilo. Poxa, eu comprei o carro, agora ele tem uma despesa que todo mês eu preciso ter para poder andar com ele. O que é a ansiedade? É esse acúmulo, essa demanda de futuro, esse exagero de futuro que as pessoas colocam sobre ela. E eu lembro que eu estava numa semana de eventos e tal, e eu precisava que tudo corresse certinho. Aí fica projetando as coisas. Meu Deus, né? você vai dormir tarde, você fica querendo que tudo saia, e você... É bobagem, porque, cara, se a Bíblia diz, se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Se Deus não fizer, é em vão todo o seu trabalho. Eu comecei a vencer, aí que entra, eu venci a ansiedade com essa paz. Lá em Mateus 6,33, Jesus vai dizer assim para nós, não andeis preocupados com o dia de amanhã.
Vocês não vê os passarinhos? Eu cuido deles, eles não trabalham. Vocês não vê a erva do campo? Jesus fala assim, vocês têm muito mais valor do que isso, do que pássaros, do que ervas. Então não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, ou pelo que é a vez de vestir. Aí Jesus dá o remédio, Douglas. Priorize Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele vai dizer, e as outras coisas? Eu acrescento. Jesus está dizendo que se você fizer o caminho inverso, ao invés de se preocupar com o futuro, começar a priorizar, né? Porque o amanhã não existe, Douglas. Não existe. O amanhã não existe. Existe o hoje. Você não vai comprar amanhã. Duvido você entrar na internet e comprar amanhã. Não, só existe o hoje. E por que então que a gente fica preocupado se a gente nem sabe se vai estar vivo amanhã? Olha como que as pessoas são, olha como que a demanda, olha como que Satanás às vezes usa isso. E talvez tem muita gente aqui com problemas terríveis, né? Com demandas, com contas, com responsabilidades, porque tem pessoas que outras dependem dela, então ela carrega essa carga mesmo assim, poxa, eu não posso baixar o padrão, eu não posso, tem que ter amanhã tem que cair, então aí as pessoas começam aí a afetar o seu organismo, aí desencadeia doenças, aí você pode ter problemas cardíacos, aí você pode não dormir direito, e aonde as pessoas vão para o remédio. Entrou no remédio, aí tem os efeitos colaterais, as tarjas pretas que a gente fala. Vira um ciclo, né? Aí entra, pode até numa esquizofrenia, pode até desencadear coisa, porque tem os efeitos, toda a tarja preta, ela tem os efeitos colaterais. Que vai gerar outros problemas. Que vai gerar problemas, aí você fica tipo dopado. As pessoas ficam, e mal elas sabem que se elas tiverem essa paz, que excede todo entendimento, saber que Jesus vai dar o escape, que Ele vai dar o livramento, que Jesus vai cuidar delas, elas conseguem ter uma paz que excede todo o entendimento. Como que eu venci isso? Eu percebi que sempre Deus supria. A oração do Pai Nosso é assim, o pão nosso de cada dia. Então, não de amanhã. Não, eu posso comer hoje, que Ele está dizendo, amanhã tem pão na minha mesa. Amanhã vai ter. Eu já fui ajudado por cestas básicas, mesmo desempregado, mesmo que lembra que eu não passei fome, as pessoas traziam. E aí eu entendi que aquelas pessoas que me davam cesta, Rodolfo Gadotti, Gabriela Gadotti, me deram tênis, me deram roupas, na época que eu não tinha, então eu sou muito grato a eles. A própria Letânia, quando trabalhava na livraria que tem, não sei se você vai lembrar. Eu lembro. Eu não tinha caderno, ela me deu caderno para estudar. Então são pessoas que Deus usou e que eu sou grato. Ali, não é porque eu não tinha dinheiro, eu estava vendo a mão de Deus cuidando de mim. Douglas, até um morador de rua, se ele tiver faminto, chega alguém à noite com a sopa para ele, com um cobertor para ele. Quem faz isso? Deus. Deus provê. Deus cuida. Tem uma passagem na Bíblia que eu posso dizer para quem está ansioso, porque assim, tem gente que nasce e os pais até, você já viu esses casos, né, de o pai deixar o bebê numa porta de alguém, ou numa lata de lixo, ou até boiando, como eu já vi nos rios. E Deus vai liberar uma palavra lá em Isaías, vai dizer assim, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, pode uma mãe se esquecer do seu filho, uma mãe que amamenta? Pode, é raro, mas pode. Mas ele diz, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. O que Deus está dizendo? Eu que coloco vocês no mundo. Não é? Vocês não nascem por causa de uma relação sexual. Só nasce quem eu quero que nasce. E Deus está dizendo, se eu coloquei vocês no mundo, os pais de vocês podem até não querer cuidar, mas alguém vai adotar vocês. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle. Ele cuida. E quando eu comecei a entender isso, Douglas, a ansiedade foi embora. Porque eu sei que o meu futuro já está garantido. Eu já tenho proteção, eu tenho provisão, eu tenho livramento. E principalmente de tudo, eu tenho uma nova pátria. Eu tenho uma terra que eu vou morar. Então a morte para mim hoje não me assusta. Paulo disse assim, o viver para mim é Cristo. Então enquanto eu estiver vivo, minha vida é para Ele. E o morrer é lucro. Porque se eu morrer, eu vou estar perto dele. Então quando eu comecei a entender isso, por isso que a fé, ela rompe com a ansiedade. Quando você crê que... Por isso que Jesus não prometeu algo só para agora. Jesus promete algo para o futuro.
Por isso que a fé tem que trabalhar, Douglas, porque tudo que Deus promete não é para agora, uma promessa não é para hoje. Se eu te prometer algo, eu não consigo te entregar hoje. Toda promessa passa por esse tempo. Para frente. Então Jesus sempre usou o verbo no futuro. Eu voltarei, eu estarei contigo, eu livrá-lo-ei. Então sempre no futuro. Então se ele promete no futuro, porque ele sabe que a gente vai ficar preocupado. Então você usa a fé e a esperança. E a esperança, a Bíblia diz, a tribulação gera paciência, a paciência experiência, a experiência gera esperança, produz esperança, e a esperança não traz confusão. Olha que interessante. Então, quando você tem tribulação, ela vai chegar gerando paciência, experiência, esperança, e quando chega na esperança, ela não traz confusão, porque você sabe que amanhã, de alguma forma, de alguma maneira, Deus vai prover. E se não prover, como Jó falou, ainda que eu seja consumado, ainda que a minha carne seja consumida, nos meus ossos eu verei a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive. Então ele não estava preocupado com as coisas aqui da terra. Então de todo lado você vai se dar bem. E aí quando eu entendi isso, acabou a ansiedade. Hoje eu vivo com as preocupações diárias, a gente se preocupa, mas a ansiedade já não me colocou mais no UPA, não me colocou mais para fazer nada, porque eu venci a ansiedade através da fé, de saber que amanhã Deus estará comigo. E eu posso dizer para vocês que estão me ouvindo, Deus vai levantar pessoas, Deus estará com você, Jesus, o Espírito Santo, Ele vai estar com você amanhã. Ele vai levantar alguém, Ele vai conectar alguém, Ele vai te dar o livramento. É Ele quem cuida de você, que cuida de nós aqui. Não adianta você se preocupar. A Bíblia diz, a sua preocupação não aumenta 1 centímetro da sua estatura. Então, não andem ansiosos com o dia de amanhã. E a única coisa que vence a ansiedade é saber que existe um futuro. O final da história, a gente já sabe. Jesus nasceu para morrer crucificado. Não é assim? Ele era o cordeiro que foi... Já era o propósito dele. Então, vida com propósito é a melhor coisa para vencer a ansiedade. Teve uma época que Jesus falou, passemos para outra margem, falou com os discípulos, e levantou uma tempestade no meio do barco. E Jesus estava o quê? Jesus estava dormindo. Aquela tempestade foi o capeta que mandou. Foi os demônios que mandaram, porque ele já sabia que ele ia encontrar um endemoniado lá e ia libertar aquele demônio dominava a área do Gadareno. E Jesus ia lá para estabelecer o reino dele. Então aquela tempestade se levantou. E como que Jesus estava? Por que ele dormiu, Douglas? Eu vou te dizer por que ele dormiu. Porque ele já sabia o final da história. Ele sabia que ele ia morrer crucificado. Ele falou, derruba esse templo. Importa que o Filho do Homem seja entregue, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Ele já sabia. Ele sabia que ele ia morrer daquela forma. Deus falou que ele ia morrer daquela forma. Então, se tinha uma coisa que Jesus tinha certeza, é que aquela tempestade não mataria ele. Porque o futuro e o propósito dele já estava definido por Deus. Então, por isso que ele dormiu no meio de uma tempestade. Como é que se dorme no meio de uma tempestade? Sabendo do final da história. Deixa eu dizer para vocês, o final da história a gente já sabe. Jesus vai voltar. Ele vai prover. O Pedro, cortaram a cabeça, prenderam lá na perseguição da igreja, o apóstolo Pedro. Cortaram a cabeça de Tiago. No outro dia era o Pedro que ia ser cortada a cabeça dele também. Como é que Pedro estava dormindo? Como é que Pedro estava? Dormindo. Quando o anjo veio e acordou ele dentro da prisão. Como é que se dorme sabendo que você vai ser executado no dia seguinte? É isso que eu estou falando para vocês. A gente já sabe o final da história. A gente já tem uma promessa. Então, seja quem for que esteja ouvindo agora, eu posso lhe garantir que o final da história, Deus já sabe como vai ser. E o final da história é uma nova Jerusalém, um novo nome, provisão, livramento, cura e milagres. Então não viva por vista, viva por fé. O justo vive da fé. Assim se vence. O ansioso ele é muito controlador, né, pastor? Muito. Ele quer ter o controle de tudo, ele faz ali, né, imaginações do que vai acontecer, porque isso vai acontecer, porque vai acontecer aquilo, que vai acontecer, e ele fica doido. E ele não vive o agora. Ele está sempre vivendo o que vai acontecer amanhã, depois, daqui 3 meses, daqui 1 ano, ele está projetando, e aí, às vezes, ele toma banho e ele nem lembra que lavou a cabeça, que passou shampoo, porque ele estava pensando em outras coisas. Ele está no carro, daqui a pouco ele passa de onde ele tinha que entrar, porque a cabeça dele estava no amanhã. E ele não está vivendo o hoje, não está vivendo o agora. Isso não gera só problemas psicológicos,
isso gera problemas familiares, problemas de relacionamento. Você falou, o ansioso, ele não dá atenção por aquilo que está acontecendo. Você tem uma coisa que arrebenta com a gente, é negligenciar filho, é negligenciar a esposa, é não dar moral para quem realmente se preocupa com você, porque a ansiedade faz você ter o pensamento acelerado. E você não tem prazer nem na comida, nem na comunhão. Você não senta para comer. Tomar um café com a esposa, conversar. Assim, ó, tchau. É assim. Aí a esposa, poxa. Não, porque eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque amanhã, porque não sei o quê. Aí os filhos, e aí mãe, né? E aí? Acorda cedo, celular, chega tarde, tem que responder, quer conversar. Então não gera só um problema psicológico, gera um dos problemas mais graves, que é a perda, o afastamento de pessoas que te amam. Esse é o maior perigo, Douglas. Então você que é ansioso, está preocupado com tantas coisas, quer estar no controle, estar no controle, acha que tem que trabalhar para dar o brinquedo. Filho, ele não quer presente, filho quer presença. Não caia nesse erro, pai, de eu vou dar o melhor. Beleza, isso até tem um fundo de verdade. Mas o que as pessoas realmente querem não é presentes, é presença. Nada substitui a presença. É memória, criar memórias. Criar memórias, momentos. Para o filho vale muito mais brincar de cavalinho, para o filho vale muito mais um cinema, passeio, um passeio, do que uma Hilux nova. Ele não quer saber disso. O filho quer saber o quanto o pai é presente, o quanto o pai dá destino, dá instrução, o quanto o pai se preocupa com ele, até na bronca, até na correção. Os filhos de hoje, eles estão carentes de correção. A sociedade está sendo criada assim, mimada, porque pais não corrigem. Aí ele tem problema na escola porque o professor vai corrigir, ele tem problema na empresa porque o patrão vai corrigir. Então a gente está sofrendo, e não é problema dessa geração não, é da antiga. Porque se o filho é mimado, alguém mimou. E se alguém mimou, fomos nós, a geração passada, né? Então a gente tem culpa desse negócio aí. Então a gente precisa entender que a ansiedade ela não prejudica só aqui o psicológico, onde você vai para o campo do remédio. Não, ela te afasta, ela faz você perder a essência da vida, que é as coisas mais importantes da vida, que é família e amizades. São esse tipo de coisa que a ansiedade pode fazer você perder. Quem confia em Deus não tem ansiedade, né, pastor? Quem confia em Deus não tem ansiedade. Não tem. Ele tem expectativa, mas a ansiedade não. Né? É diferente. Está em paz, né? É diferente você ter uma expectativa do que você ser ansioso. A ansiedade, ela te sufoca e ela faz você se dobrar diante da demanda. Ela faz você surtar diante de uma demanda e você fica o tempo todo acreditando que não vai dar certo, que você vai ser envergonhado, que você vai perder. Então a ansiedade é essa pressão exagerada de futuro, esse excesso de futuro, né? E isso leva as pessoas a sofrerem. Pastor, estamos chegando ao final aqui. Já faz quanto tempo aí, Lucas? 1h15. Olha aí, rapaz, passou rápido, hein? Mas é assim, tem que voltar aqui, pastor, porque é um aprendizado tão bom, sabe? A hora passa tão rápido, Amém. Porque a gente aprende coisas da eternidade, né? São coisas assim que vão ficar para sempre. É um aprendizado muito bom, por isso que eu fiz questão que o senhor viesse aqui, que o senhor participasse, que o senhor levasse essa palavra aos nossos internautas. E para finalizar, eu queria te perguntar aí qual que é o principal desafio do pastor, né? Porque eu estava acompanhando esses dias um filme, até uma minissérie falando sobre Moisés, as dificuldades que ele passou com o povo, né, com as pessoas ali. Eu imagino também que o pastor ele tem essa dificuldade daquela pressão de estar recebendo o problema das pessoas, né, e as pessoas são difíceis de lidar, né? Você sabe como que é muito difícil. E aí você sempre tem aquela carga, aquela pressão, aqueles problemas que são colocados ali, você ora e você vive, além dos seus problemas, você vive e enfrenta o problema das outras pessoas, porque você compra o problema para você, fala, não, está acontecendo isso, então vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a palavra, e você, né, sempre está vivendo aquelas emoções daquelas pessoas que levam aquela carga para você. Qual que é o maior desafio? Meu maior desafio hoje no ministério, você fala? Isso, no ministério. É fazer com que os projetos sociais entrem em evidência.
construir a creche, construir a escola cristã, Casa Lar Abrigo, essa demanda de servir a cidade. Eu não quero crescer e encher a igreja por encher. Eu quero que essa igreja seja um canal de bênção para a cidade. Leve salvação. Isso. As pessoas vão enxergar Deus não no discurso e na pregação, mas eu quero que elas vejam Deus através das nossas atitudes. Porque o amor não implica em palavras, o amor implica em ação. Então eu não posso dizer que Jesus ama a pessoa, mas não coloco alimento para ela, não dou cobertor ou hospedagem para ela. Então Jesus vai dizer, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Então para mim fica muito claro qual é o papel da igreja. O papel da igreja não é um agrupamento de gente. O papel da igreja, meu maior objetivo é ter todos esses projetos funcionando, onde eu possa atender e servir a cidade e melhorar a vida dessas pessoas de alguma forma, facilitar a vida delas, entendeu? Esse para mim é o maior objetivo, porque eu quero que as pessoas se encontrem com Deus. Repetindo, você que está em casa, você está gastando dinheiro malhando, crossfit, academia, preocupado com o corpo, tá? Muito bem, né? Tem que cuidar da saúde. Está lendo bons livros, tal, mas e o espírito? Como que está o seu espírito? Tem que ter um equilíbrio, né? Às vezes você está passando fome, por isso que você está tão bem realizado financeiramente e ainda assim existe um vazio ou uma angústia. Por quê? Porque você está alimentando o corpo, está alimentando a mente, mas falta o espírito. E o espírito, meu irmão, é só com a presença e com a palavra. Então, o meu maior desafio é fazer com que Deus se manifeste através da igreja nessas atitudes sociais que suprem a necessidade das pessoas, onde elas são acolhidas, alimentadas e elas têm um futuro e um destino. Esse é o meu maior desafio. A igreja IES é esse o objetivo dela. Senhoras e senhores, esse foi o pastor Adilson Machado, líder da IES. Pastor, prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Algo mais a acrescentar? Noticidade aí à sua disposição. Quero parabenizar o Douglas, né, seu filho, a Noticidade, que de fato é um jornalismo, é uma forma de mostrar para a cidade todos os segmentos e sempre imparcial ali, sempre dando oportunidades, principalmente para a igreja em geral, né, para a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, de mostrar o que ela vem fazendo, né? Isso é muito, muito bom. Eu quero te parabenizar, continue assim. Eu acredito que você é um instrumento de Deus, que Deus levantou. Amém. Nessa geração. Tá? Continue assim, você é um exemplo de amigo, de pai, de irmão, de esposo, e que Deus continue te prosperando cada vez mais, e que essa mensagem seja levada aí através do Noticidade. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco com a população. Amém, muito obrigado, pastor, pela presença. Essa foi então mais uma entrevista, pessoal, e em breve, né, teremos aí novamente o pastor trazendo mais informações, mais detalhes aí desse bate-papo tão incrível, tão enriquecedor, que é saber mais sobre a palavra de Deus e também sobre o ministério do pastor Adilson aqui em Sidrolândia, que é bastante conhecido, que vem crescendo, que vem avançando, e a gente fica muito feliz por isso. Quero agradecer os nossos apoiadores aqui, em nome da Impasa, do Sicredi, a cooperativa Sicredi, a eForte Incorporadora, a IVRnet e também o Nutri Mais Atacado do meu amigo Buchanelli. Um grande abraço, muito obrigado pelo apoio de todos e obrigado a você pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.